Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao Conversando com Jesus, preces ao entardecer. Meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui comigo, quero deixar o meu abraço fraterno, voto de muita paz, muita saúde para todos. Vamos, meus irmãos, fazer uma breve reflexão do livro Pão Nosso, hoje com a lição Direito Sagrado, e logo após vamos fazer juntos a nossa prece das 18 horas. Começa com uma citação do apóstolo Paulo, onde ele diz: porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então vamos à mensagem de Emmanuel e o que nós entendemos que podemos extrair dessa belíssima mensagem de Emmanuel, como de todas as outras que ele passa em todos os seus livros, através da psicografia linda e abençoada de Chico Xavier. Então Emmanuel diz assim nessa mensagem: cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui um objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que os servidores ambicionam sempre conviver mais pertinho de seu chefe, cooperar com os administradores do seu trabalho, do seu negócio, da sua empresa, né? Não é verdade? Não é assim? Continua Emmanuel. O ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a base da harmonia para a ação diária. Então, Emmanuel está dizendo aqui que quando há confiança entre o superior, que sabe administrar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe executar as ordens, cumprir os seus deveres, então se forma uma base de harmonia para que o trabalho aconteça a contento, que o trabalho aconteça em paz, que tudo dê certo no trabalho, na empresa, na realização de seja o que for. Continua então Emmanuel. Muitos discípulos de Jesus parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, mas elevada ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Então, o que está querendo dizer nosso irmão Emmanuel? Que na relação com Jesus acontece igualzinho a uma empresa. Os discípulos de Jesus têm que compreender que Jesus é o nosso administrador, nosso superior, o nosso chefe. Vamos usar esse termo para entendermos o texto. Então tem que haver reciprocidade, fidelidade, compreensão. Continuando na mensagem. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Significa uma competência dilatada, deveres acrescidos, mais luz, mais visão. Então vamos tentar compreender. Nós precisamos executar a nossa parte nas nossas ações diárias, na nossa vida. E não só esperar que Jesus faça tudo por nós. Só Jesus faz, só Jesus resolve. Só Jesus arruma todas as coisas que nos compete fazer. Não é assim, não é, meus irmãos? Nós temos que compreender que cabe a nós uma certa parte, porque quando nós fazemos o que é de nossa responsabilidade, nós estamos crescendo, evoluindo, aprendendo moralmente a fazer as coisas certas. Então, voltando ao texto de Emmanuel. Muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais que esses homens tenham, infelizmente ainda são enfermos da mente. Eles desejariam crer em Jesus, mas não conseguem ainda.
Então, por causa desse capricho, falta-lhe sentir as verdades de Jesus. Todavia, diz Emmanuel, o discípulo admitido aos benefícios da crença é considerado digno de conviver espiritualmente com Jesus. Entre ele e Jesus passa a existir uma partilha de confiança e responsabilidade. Mas é assim, enquanto uns perseveram as alegrias com Jesus em Belém, as glórias de Jesus andando por todo lado, pelas aldeias, por Cafarnaum e tantos outros lugares onde Jesus foi, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Enquanto isso, muitos fogem, receando ainda o sofrimento e revelando-se ainda indignos dessa escolha. Então, os que assim procedem, termina Emmanuel a mensagem, categorizam-se à conta de loucos, porque deixar de ser um cooperador do Cristo é menosprezar um direito sagrado. Interessante, não é, meus irmãos? Então, colaborar com Jesus é um direito sagrado que todos nós temos, principalmente aqueles que têm fé, que acreditam em Jesus. Vocês concordam? É assim mesmo, meus irmãos? Então, vejam que beleza essa mensagem que eu trouxe do benfeitor espiritual Irmão Horta, onde ele fala justamente dessa alegria espiritual que Pedro sentia ao se sentir colaborador de Jesus. A mensagem se chama Seguindo os Passos de Jesus. E Pedro vai nos passar nessa mensagem aquilo que nós queremos sentir também quando nos tornarmos verdadeiros colaboradores do Cristo. A mensagem do Monsenhor Horta, ou Irmão Horta, diz assim: quando naquele dia, na casa de Pedro olhou para o Mestre, tão belo, imensamente caridoso, Pedro teve a certeza de que estava ali o Príncipe da Paz, o Senhor das Estrelas, o Rabi da Galileia. E brotou então em seu coração a certeza que ele tinha de querer seguir os passos de Jesus, de colaborar, de aprender com o Senhor, que havia curado sua sogra, que havia curado naqueles dias aleijados, cegos, endemoniados, e criancinhas foram abençoadas. Pedro assistiu à gloriosa força e testemunhou a doçura de cada palavra de Jesus. E nós, irmãos? E nós? O que nos falta para seguirmos os passos certeiros daquele que veio de tão longe para trazer as mais belas e lindas lições? Caminhava Jesus humilde, sagrado, pacífico e amigo, a distribuir sempre bênçãos para todos. Então, irmãos, vamos mentalizar Jesus no nosso caminho, nos estendendo as mãos, nos conduzindo pelas estradas luminosas e floridas do bem, da luz e da paz, tornando-se assim, na nossa vida, o nosso comandante, né? Aquele que comanda a nossa nau, o nosso navio nessa estrada da terra, pelos mares eternos, e sejamos sempre um colaborador da luz divina que veio para a terra, luz que veio instalar aqui na terra, em cada coração, o reino de Deus, o reino de paz, o reino de amor. Vamos, meus irmãos, fazer para encerrarmos a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, um colaborador da sua seara do bem e da luz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em todos os lares, em todos os corações. Que o amor grandioso de Jesus possa descer como chuva abençoada, como gotas de luz, a banhar os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, os nossos irmãos moradores em situação de rua. Que a bênção do nosso Mestre Jesus possa envolver aquelas terras que se encontram nos horrores da guerra. Que as bênçãos do Mestre possam envolver com sua paz grandiosa os governantes de todas as nações, para que possam conduzir seu povo baseado na paz, no amor e na fraternidade. Fiquem em paz, meus irmãos. Gratidão pela companhia, pelas lindas palavras e pela participação. Paz e bem a todos.